Olá, meu nome é Heloísa Neroni, eu sou membro do PED Direito da Universidade Federal do Paraná e no PED Explica de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os discursos do presidente Jair Bolsonaro na abertura das Assembleias Gerais das Nações Unidas e o que isso significa para a diplomacia brasileira. Antes de mais nada, vou falar um pouquinho sobre a história, o histórico do Brasil na ONU. O Brasil ele foi um dos membros fundadores da ONU, a nossa delegação esteve presente lá na Conferência de São Francisco em 1945, que criou a Organização das Nações Unidas, e desde então nós somos membros ativos dessa organização. A diplomacia brasileira, por exemplo, exerceu um papel fundamental na criação da Organização Mundial de Saúde, que foi inclusive liderada por um médico brasileiro entre 1953 e 1973. A Carta da ONU ela faz menção explícita à igualdade de direitos entre homens e mulheres por conta do trabalho de uma brasileira, a Berta Lutz, que é menção essa que foi essencial para a criação da Comissão das Nações Unidas sobre a Situação da Mulher em 1946. O Brasil também sempre esteve à frente nos debates relacionados ao meio ambiente, tanto que nós sediamos dois grandes e importantes encontros sobre o tema, a Eco 92 e depois o Rio Mais 20. E nós também participamos ativamente da negociação da Agenda de 2030 da ONU. Além disso, nós sempre compusemos as missões de paz das Nações Unidas, ao mesmo tempo que nós apoiamos a criação da Comissão de Consolidação de Paz e sempre fizemos denúncia do uso unilateral de força por outros Estados-membros, como no caso da invasão do Iraque em 2003 e da invasão da Líbia em 2011. E toda essa participação positiva do Brasil na ONU, ela tem uma contrapartida que nos beneficia, né? As agências da ONU, por exemplo, elas fornecem apoio logístico e burocrático no trato da situação dos refugiados venezuelanos aqui no nosso país e, de forma geral, essas agências permitem ao país um protagonismo em áreas nas quais nós não conseguiríamos esse protagonismo caso agíssemos sozinho, como na solução das controvérsias no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Desde que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, no entanto, essas relações com a ONU mudaram um pouco de tom. O presidente ele já falou que a ONU é um local de reunião de comunistas e o ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, afirmou que se engajar com a agenda da ONU, especialmente em matéria ambiental, significaria o enfraquecimento da soberania do país. Essa mudança ela se faz muito visível nos discursos do presidente Bolsonaro nas aberturas das Assembleias Gerais da ONU. Desde 1947, o Brasil é sempre o primeiro país a falar nas assembleias, é uma tradição da ONU, e essas ocasiões têm sido utilizadas pelo presidente de uma forma bem pouco diplomática. Infelizmente, uma marca do discurso do presidente desde 2019, que reflete um pouco a sua forma de governo, é a quantidade de informações falsas ou distorcidas ou incompletas contidas nas suas falas. Em 2019, por exemplo, Bolsonaro ele afirmou que os médicos cubanos que integravam mais médicos chegaram ao Brasil sem nenhuma comprovação profissional e que esses médicos foram impedidos de trazer ao país seus cônjuges e filhos. Ele afirmou também que o Foro de São Paulo, uma organização criminosa criada para difundir e implementar o socialismo na América Latina, afirmou que o Brasil usa apenas 8% do seu território para a produção de alimentos e que a nossa Amazônia permanece praticamente intocada. Nós seríamos, segundo o presidente, um dos países que mais protege o meio ambiente. Todas as informações são falsas, segundo o levantamento realizado pela agência Lupa, da revista Piauí, que faz checagem da veracidade de fatos. O discurso do presidente em 2019, ele revelou, assim, de cara, um evidente desalinhamento com os objetivos da organização,
O presidente ele fez ofensas e acusações dirigidas à imprensa, tanto nacional quanto internacional. Ele negou problemas ambientais como as queimadas que aconteceram em 2019 e os desmatamentos. Ele trouxe também na sua fala uma retórica anti-indigenista e ofendeu uma das principais lideranças indígenas do país, que foi o cacique Raoni. E ele também expressou uma posição beligerante em relação aos outros países e outras pessoas com ideologias diferentes da sua. E, bom, outras afirmações com um tom considerado extremamente agressivo para um discurso na ONU. Isso tudo enquanto que no primeiro semestre de 2019 o Brasil recebeu um recorde de 12 cartas de relatores da ONU reprovando violações de direitos humanos do país, além de dezenas de denúncias que foram protocoladas na Comissão de Direitos Humanos da ONU, como, por exemplo, a denúncia apresentada pela OAB, em face à postura negacionista do Estado brasileiro em relação à ditadura militar. E essas violações de direitos humanos elas chegaram a colocar, inclusive, em dúvida a reeleição do país enquanto membro do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. No ano seguinte, em 2020, o Bolsonaro manteve esse mesmo tom no seu discurso. Ele mentiu quando ele falou que, por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrição de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação, fazendo referência às decisões do STF que reconheceram a atuação dos governadores paralelamente à atuação do governo federal no combate à pandemia da Covid-19. Ainda sobre a pandemia, Bolsonaro disse que o governo estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce. Ele mais uma vez afirmou que nós somos líderes em conservações de florestas tropicais e que ele mantém uma política de tolerância zero com o crime ambiental. Ele afirmou ainda sem qualquer sustentação que as grandes queimadas que aconteciam no nosso país na época são consequências inevitáveis da alta temperatura local somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Novamente, segundo a agência Lupa, todas as informações são falsas. Do ponto de vista diplomático, o desgaste da imagem do Brasil no âmbito internacional por conta do combate à pandemia, que está refletido no discurso do presidente em 2020, acarretou já, por exemplo, na perda de representatividade em fóruns nacionais. A OMS, que o Brasil ajudou a criar, não convidou o Bolsonaro para participar de debates sobre o enfrentamento à crise sanitária. Por fim, o discurso de abertura que foi proferido nesse ano, no dia 21 de setembro, não foi diferente. Segundo os especialistas, o tom do discurso mudou. O presidente enfrentou menos diretamente a Europa e os Estados Unidos. Mas, por outro lado, ele manteve uma fala que não foi nada moderada, com referências a teorias das conspirações, mais informações falsas e ultraconservadorismo. Segundo os especialistas, em uma clara tentativa de se comunicar com a sua base de apoio, que está cada vez menor. No discurso do último dia 21, Bolsonaro ele mentiu sobre as manifestações no dia 7 de setembro, dia da nossa independência, quando ele afirmou que milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas na maior manifestação da nossa história. Ele disse ainda que estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção e que na economia temos um dos melhores desempenhos entre os países emergentes. Sobre o meio ambiente, ele falou que os recursos humanos destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados com vistas a zerar o desmatamento ilegal e voltou a afirmar que a agricultura brasileira, que segundo o presidente alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, utiliza apenas 8% do território nacional. Mais uma vez, segundo a agência Lupa, da revista Piauí, todas essas informações são falsas. Além das mentiras, o discurso do Bolsonaro é repleto de dados infundados, incompletos e de contradições, como, por exemplo,
a afirmação do Bolsonaro no discurso de 2021 de que o seu governo defende a vacinação, o que é bastante irônico quando a gente olha para o fato do presidente ter declarado que não tomou a vacina ao comparecer no encontro, sendo o único entre os líderes do G20 que falou que não tomou vacina. Um dado esse que a gente não consegue verificar, tendo em vista o sigilo de 100 anos que o presidente colocou em seu próprio cartão de vacinação. A fala de 2021 agora ela já teve repercussões negativas quase que instantâneas na imprensa internacional e derreteu um pouco mais a imagem da diplomacia brasileira aos olhos do restante do mundo. É algo que provavelmente nós vamos demorar para recuperar. Então, o Bolsonaro ele conseguiu destruir aquilo que nem a ditadura militar conseguiu, que foi a tradição brasileira de uma diplomacia competente, profissional e mediação.